Marido rico jogou sua esposa na rua. 10 anos depois a encontrou em uma viagem na Suíça. Quando soube quem ela tinha se tornado, ele caiu de joelhos. Isabel nunca imaginou que aquele seria o último dia que veria a casa onde passou tantos anos. O marido, de quem já conhecia o olhar frio e desinteressado, não a olhava nos olhos enquanto despejava suas malas na porta. Suas palavras eram curtas e afiadas, como se ela fosse uma estranha indesejada em seu próprio lar. Era um golpe seco, sem qualquer aviso ou consideração, arrancando-a abruptamente da vida de conforto e segurança que ele um dia prometeu. Com a filha pequena agarrada ao seu colo, Isabel viu a porta se fechar. O som ecoou em sua mente como um definitivo ponto final, deixando-a do lado de fora, sozinha. O coração dela estava pesado, esmagado pelo choque e pela dor. Nunca se sentiu tão isolada. A mansão, que antes parecia um refúgio, agora era apenas um símbolo de tudo o que ela perdera. Sem recursos, sem qualquer apoio, Isabel se viu nas ruas, sem destino, levada apenas pela necessidade urgente de proteger sua filha. A cada passo, a imagem de sua antiga vida aparecia em flashes dolorosos. Festas elegantes, roupas caras, conversas superficiais sobre futilidades, tudo se tornava irrisório agora. Em busca de ajuda, tentou encontrar antigos amigos e conhecidos, pessoas com quem costumava compartilhar risadas e brindes. Mas, um a um, todos lhe viraram as costas, com olhares evasivos e desculpas murmuradas. Era como se o peso de sua situação fosse contagioso e ninguém quisesse correr o risco de se envolver. Naquela noite, encontrou abrigo em um canto improvisado, onde tentou proteger a filha do frio, abraçando-a com força, como se o calor de seu corpo pudesse substituir o lar que agora lhe faltava. Isabel mal dormiu, ouvindo os ruídos estranhos da noite, enquanto a mente fervilhava em desespero e medo. Sentia-se despedaçada, mas dentro de si, uma pequena chama começava a acender. No meio daquela escuridão, percebeu que não poderia desistir. Com lágrimas silenciosas, Isabel fez uma promessa a si mesma e à filha, que dormia em seus braços. Não importava quão difícil fosse, ela lutaria. A fragilidade que sentia naquele momento também a fazia perceber a força que ainda podia cultivar. Cada rejeição, cada porta fechada, cada humilhação começava a transformá-la, a moldá-la em algo mais resiliente, mais determinado. Quando a primeira luz da manhã tocou seu rosto, Isabel respirou fundo, sentindo o frio cortar sua pele. Mesmo com a incerteza do que viria, levantou-se segurando a filha firmemente. Sabia que de agora em diante seria só ela e a pequena contra o mundo. Não tinha mais para onde voltar, mas começava a vislumbrar um caminho. Era o primeiro passo de uma jornada inesperada, uma estrada cheia de desafios que ela jamais sonhara enfrentar. Mas Isabel estava disposta a lutar, por si mesma, por sua filha e pelo futuro que ainda poderia construir. Os primeiros dias foram uma mistura de desorientação e desespero para Isabel. Cada amanhecer trazia o peso da incerteza e a urgência de encontrar um lugar seguro. A realidade da rua era crua, implacável, e Isabel sentia o choque a cada nova experiência. O abrigo improvisado onde passara a primeira noite não oferecia proteção alguma, e cada ruído se tornava uma ameaça. Ela precisava encontrar uma maneira de sobreviver, por ela e, principalmente, pela filha que a olhava com olhos confiantes, sem entender o tamanho da tempestade ao redor. Para conseguir o mínimo, Isabel aceitou trabalhos temporários que jamais pensara em fazer. Limpava chão de lojas, vendia balas nas esquinas, qualquer coisa que pudesse garantir uma refeição ao final do dia. A humilhação de cada tarefa era uma faca que cortava fundo, mas ela a engolia com determinação, movida pelo olhar inocente da filha. O orgulho havia sido o primeiro a ser deixado para trás. Agora, tudo o que importava era garantir que a filha tivesse o que comer e um lugar onde dormir, ainda que fosse um canto qualquer. À noite, exausta e com as mãos doloridas, Isabel encontrava um espaço para refletir. Sua antiga vida de luxo parecia um conto distante, quase irreal, e o rancor por seu marido crescia a cada lembrança. Como ele pôde jogar fora a esposa e a filha sem a mínima consideração?
As imagens dele trancando a porta, de amigos se afastando, ecoavam em sua mente. Mas ao olhar para a filha, Isabel sentia algo novo. Uma força que a puxava para fora do sofrimento. Uma promessa silenciosa de recomeço. Em meio àqueles dias de luta, Isabel encontrou outras mulheres que compartilhavam suas dificuldades. Cada uma com uma história de luta, uma queda que as havia tirado de seus mundos e jogado nas margens da sociedade. Os laços de empatia surgiram naturalmente, uma rede de apoio informal, onde as histórias e as dores eram compartilhadas sem julgamentos. Isabel percebia que não estava só na luta, e essa troca, ainda que breve, fortalecia seu propósito. Após um longo dia de trabalho, Isabel sentou-se ao lado da filha, sentindo o peso de uma exaustão que não era só física. Pela primeira vez, questionou se teria forças para seguir, mas ao observar o rosto inocente da filha, seus pequenos olhos brilhando com confiança, Isabel sentiu algo profundo. Ela não poderia desistir. O amor pela filha se tornava mais forte que o cansaço, a humilhação, o desespero. Ali, naquele silêncio, Isabel decidiu que mudaria o rumo de sua história. Não aceitaria mais humilhações. Haveria de encontrar um caminho que as tirasse daquela situação. Era a fagulha de esperança que precisava. Ela sabia que o mundo poderia ser impiedoso, mas estava pronta para enfrentá-lo e mostrar que, apesar de tudo, tinha dentro de si uma força inquebrantável. A vida de Isabel começava a encontrar um novo rumo. Depois de semanas em busca de algo estável, surgiu uma oportunidade. Uma vaga de assistente administrativa em uma pequena empresa. Era um cargo simples, mas para Isabel, representava muito mais do que isso. Era a primeira vez que alguém via potencial nela desde que sua vida desmoronara. Com mãos trêmulas, ela aceitou a oferta, sentindo-se mais determinada do que nunca a reconstruir seu futuro. A dona da empresa, uma mulher de olhar firme e voz suave, despertou em Isabel um misto de admiração e respeito. Dona Maria era uma pessoa prática, mas com um calor humano que Isabel há muito não experimentava. Ao ver o empenho de Isabel, Dona Maria começou a dedicar-lhe um tempo especial, ensinando-lhe as tarefas e mostrando-lhe pequenas lições de vida. Em poucos dias, essa mentora se tornou uma figura importante em sua nova jornada, alguém que acreditava nela e a inspirava a ir além. Cada novo aprendizado era uma conquista para Isabel. As tarefas que antes pareciam complexas começaram a fazer sentido e a cada semana ela se tornava mais eficiente. Pela primeira vez, recuperava a confiança perdida. O salário era modesto, mas Isabel economizava cada centavo. Com a filha em mente, ela criou um pequeno plano. Um dia, abriria algo seu, algo que pudesse sustentar sua família sem depender de mais ninguém. A antiga Isabel, dependente de uma vida de aparências e conforto, dava lugar a uma nova mulher, moldada pelo desafio e fortalecida pela necessidade. A cada manhã, ao olhar-se no espelho, Isabel sentia orgulho de quem estava se tornando. A dor do passado ainda a acompanhava, mas agora como um lembrete de sua resiliência, não mais como um peso. Certo dia, após semanas de trabalho árduo, Dona Maria surpreendeu Isabel com uma promoção. Era algo simples, mas para ela significava um mundo. As palavras de reconhecimento, a confiança demonstrada, tocaram profundamente o coração de Isabel. Após tanto tempo enfrentando rejeições e desafios, ali estava alguém que a via com valor e acreditava em seu potencial. Isabel sentiu lágrimas quentes escorrerem, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de orgulho, de uma vitória conquistada com suor e determinação. Ao chegar em casa naquela noite, Isabel olhou para a filha dormindo e deixou-se afundar em uma sensação de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela podia vislumbrar um futuro promissor, um horizonte diferente, onde o passado não a definia. Era um novo começo, e Isabel estava disposta a abraçar cada passo desse caminho. Ali, enquanto acariciava os cabelos da filha, ela prometeu que nunca mais deixaria ninguém lhe tirar o que ela mesma poderia construir. Ela havia recomeçado, e agora seu destino estava em suas próprias mãos.
Com o novo emprego e a confiança renovada, Isabel começou a traçar um plano ambicioso. Cada centavo que economizava era destinado a um propósito maior. Inspirada pelas histórias de mulheres empreendedoras que conhecera, Isabel decidiu que criaria algo seu. Uma marca que pudesse não só sustentá-la, mas também transmitir uma mensagem de força e resiliência. Com determinação, ela deu os primeiros passos para lançar sua própria marca, focada no empoderamento feminino. O início foi desafiador. Sem muitos recursos, Isabel contava apenas com sua força de vontade e a habilidade adquirida ao longo de meses de trabalho. Usou um pequeno espaço em casa como escritório e começou a desenvolver ideias para os produtos. Cada decisão era meticulosamente planejada e cada erro se transformava em aprendizado. Sua filha, sempre ao seu lado, era a inspiração e a motivação constante para seguir em frente, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Os primeiros produtos de sua marca não tiveram sucesso imediato. Isabel enfrentava dificuldades para ganhar visibilidade e atrair clientes, mas não deixou que isso abalasse sua determinação. No silêncio das noites, quando tudo parecia incerto, ela se lembrava de todas as lutas que já enfrentara e de como superar a cada uma delas. Aquilo era só mais um desafio, e ela estava pronta para enfrentá-lo. Com o tempo, e após muita persistência, Isabel conseguiu chamar a atenção de alguns clientes fiéis. Sua paixão e autenticidade eram percebidas, e o boca a boca começou a se espalhar. Cada pequena venda era uma vitória, uma confirmação de que estava no caminho certo. Isabel começou a expandir sua rede de contatos, conhecendo pessoas que a ajudavam a crescer. Em um evento de negócios locais, ela teve a oportunidade de conversar com empresários mais experientes que ficaram impressionados com sua história e com sua marca. Foi então que o primeiro grande contrato chegou. A sensação de ver seu trabalho reconhecido e valorizado era indescritível. Isabel, diante daquele contrato que poderia garantir o futuro de sua empresa, sentiu uma mistura de emoção e gratidão. Meses de noites insones, trabalho árduo e renúncias agora ganhavam um significado ainda maior. Ela assinou o contrato com mãos firmes, mas o coração acelerado. Sua marca, que nascera da dor e da necessidade, agora ganhava espaço e reconhecimento. Naquela noite, Isabel refletiu sobre a jornada até ali. Percebeu o quanto havia mudado desde o dia em que fora deixada para trás. Agora, não era apenas uma mulher que sobrevivia. Era uma empreendedora que construía seu próprio império, passo a passo. Ela ainda tinha muito a conquistar, mas, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente dona de seu destino. Isabel sabia que aquele contrato era apenas o começo. Com os olhos brilhando de esperança, ela se preparava para expandir seus sonhos e alcançar alturas que antes pareciam inalcançáveis. Era apenas o início de uma nova e promissora fase. Os frutos do trabalho de Isabel começavam a crescer e a alcançar novos territórios. Um dia, enquanto revisava contratos e organizava entregas, recebeu uma mensagem inesperada. Um convite para um evento internacional de negócios em um luxuoso resort na Suíça. Isabel precisou reler o e-mail várias vezes para acreditar. O evento reuniria grandes líderes empresariais, e sua marca, reconhecida agora como um símbolo de superação e empoderamento, havia chamado a atenção. Ao contar a novidade para a filha, Isabel viu nos olhos dela um misto de orgulho e felicidade. A menina, agora mais velha e compreendendo melhor a jornada da mãe, sorriu com entusiasmo, incentivando-a a aproveitar a oportunidade. Vai, mãe, você merece. Essas palavras tocaram Isabel profundamente. Por tudo o que passara, ali estava a prova de que cada sacrifício, cada lágrima, cada esforço haviam valido a pena. Os preparativos para a viagem eram intensos. Isabel comprou roupas novas, pesquisou sobre o evento e se preparou para encontrar alguns dos maiores nomes do setor. Em meio ao nervosismo, sentia uma empolgação genuína, uma energia renovada que a impulsionava. Durante as longas noites de planejamento, pensava em como sua vida mudara desde o dia em que fora expulsa de casa, sem destino. Aquela Isabel,
vulnerável e solitária, agora se via prestes a cruzar oceanos em nome de seu sonho. Ao chegar à Suíça, Isabel foi acolhida por uma paisagem deslumbrante. Montanhas imponentes cobertas de neve cercavam o resort, e o ar frio e puro fazia-a sentir-se renovada. No quarto do hotel, sozinha diante da imensa janela de vidro, que oferecia uma vista espetacular, Isabel deixou-se tomar por um misto de emoções. A sensação de gratidão era imensa. Lembrou-se de cada passo doloroso, de cada queda, e, acima de tudo, da força que a levantara a cada vez. O evento começou, e Isabel mergulhou de cabeça nas palestras, discussões e reuniões. Conhecia empresários de várias partes do mundo, cada um com uma história e uma jornada única. Sentia-se inspirada, absorvendo cada detalhe, cada conversa. E ao ver que sua própria história de superação despertava admiração e respeito, Isabel percebeu o quanto sua vida se tornara inspiradora para outras mulheres. Naquela noite, Isabel voltou ao quarto e novamente se deparou com a vista esplêndida das montanhas suíças. Sentiu que sua jornada a levara muito além do que poderia imaginar. Aquela menina inocente, adormecida no colo de uma mãe desamparada anos antes, era agora sua maior testemunha de que o impossível pode ser alcançado. Isabel respirou fundo, absorvendo a magnitude do que conquistara. Era apenas o começo de uma nova etapa. Ali, na calma daquela noite fria, ela se preparava para os desafios que estavam por vir, com a certeza de que jamais voltaria a se sentir perdida ou abandonada. Na segunda noite do evento, Isabel, agora familiarizada com o ambiente sofisticado e as conversas formais, decidiu participar de um jantar de gala organizado pelos anfitriões. Vestida elegantemente, ela sentia-se à vontade, uma mulher segura e realizada. Contudo, não imaginava que, naquele jantar, seria forçada a enfrentar o passado de uma maneira que jamais esperava. Ao adentrar o salão, avistou um rosto que congelou seu sorriso. Era ele, seu ex-marido. Ele estava ali, em pé, rodeado por um grupo de executivos parecendo tão imponente quanto nos dias em que controlava sua vida. Isabel sentiu o coração acelerar, uma onda de lembranças e emoções conflitantes a invadindo. Por um instante, ela considerou sair do salão, evitar aquele confronto. Mas ao lembrar de tudo que conquistara, Isabel ergueu o queixo, ajustou os ombros e caminhou com firmeza. Não era mais a mulher vulnerável que ele abandonara. Ele a viu e seu rosto expressou surpresa, talvez até choque. Quando se aproximou, Isabel percebeu que ele parecia hesitante, como se não soubesse o que dizer. Finalmente, ele murmurou um cumprimento, e Isabel, com um sorriso contido, retribuiu a saudação. O silêncio entre os dois era pesado, carregado por anos de ressentimento e lembranças não ditas. Ele tentava quebrá-lo com desculpas tímidas, justificando suas ações como o melhor que podia fazer na época. Mas Isabel, agora mais forte e consciente, ouvia sem qualquer inclinação ao perdão imediato. Em meio às palavras dele, Isabel sentia-se cada vez mais tranquila. O homem que outrora parecia uma muralha intransponível, agora lhe parecia pequeno, preso em justificativas vazias. Ela sentiu naquele momento que o perdão que ele buscava já não importava tanto. Não era ele quem determinaria seu valor. Isabel já havia se perdoado, havia reconstruído a própria vida com suas próprias mãos. Com voz firme, mas serena, Isabel disse: "Eu já me perdoei e hoje sou a mulher que sempre quis ser. Você não faz parte do que sou agora." Suas palavras ecoaram entre eles, rompendo a última barreira que a ligava ao passado. Ele a observava, agora sem palavras, aparentemente tocado pela força que Isabel emanava. Ela não precisava mais dele, e ele sabia disso. Cada desculpa ou justificativa soava vazia diante da mulher independente que ela se tornara. A conversa terminou de forma civilizada, mas Isabel sabia que não voltaria a pensar nele da mesma forma. Ele era apenas um fragmento de uma vida que ficara para trás. Naquela noite, enquanto retornava ao hotel, Isabel sentiu uma liberdade nova, um alívio que há muito desejava. A jornada de superação e autoconhecimento havia culminado naquele momento de libertação. Ela sorriu para si mesma,
pronta para o próximo dia do evento, sabendo que seu passado não tinha mais poder sobre ela. O futuro brilhante e repleto de possibilidades era agora seu único foco. O encontro com o ex-marido deixou Isabel pensativa. A cena ficava ecoando em sua mente enquanto ela participava das últimas palestras e reuniões do evento. Ele a vira e pela primeira vez reconhecera a força de quem ela se tornara. Mas o mais significativo para Isabel era que, ao revê-lo, sentira-se completamente livre de qualquer dor ou ressentimento. Havia uma paz profunda que ela não soubera descrever até aquele instante. Percebera que, finalmente, deixara o passado para trás. O ex-marido, por outro lado, parecia desconcertado, incapaz de lidar com a transformação de Isabel. Ela pôde vê-lo observando-a de longe, em silêncio, como se tentasse entender quem era aquela mulher tão diferente daquela que ele um dia havia descartado. Isabel sabia que, de alguma forma, ele começava a perceber o que perdera. A lição que a jornada lhe trouxera era clara. Tudo o que vivera e sofrera a preparara para a liberdade que experimentava agora, uma liberdade que nenhuma riqueza ou aprovação externa poderia conceder. Enquanto aguardava sua partida para casa, Isabel refletia sobre o que realmente importava. Tantas vezes havia buscado validação nos outros, na aceitação de quem não se importava com seu bem-estar. Agora percebia que sua força e felicidade estavam em tudo o que construíra sozinha. Uma vida, uma empresa, uma relação de amor incondicional com a filha, que a apoiava em cada etapa. Olhando para o futuro, Isabel enxergava um propósito maior. Sua trajetória de dor e superação era uma lição que gostaria de compartilhar com outras mulheres, mostrando-lhes que o poder para reconstruir a própria vida sempre está dentro de nós, mesmo que enterrado sob camadas de dor e dúvidas, e que ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de determinar seu valor ou destino. Na última noite na Suíça, Isabel e a filha decidiram celebrar a jornada. Juntas, brindaram à força que as unira e ao amor que as guiava. Isabel sentiu o orgulho de ser não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher capaz de inspirar e ajudar outras pessoas. Sabia que cada escolha, cada renúncia e cada lágrima haviam pavimentado o caminho para esse momento de paz e realização. Quando voltou para o Brasil, Isabel levou consigo mais do que apenas contatos e oportunidades de negócios. Levou a certeza de que estava pronta para novos desafios, mas, acima de tudo, para viver plenamente. Seu ex-marido agora era apenas uma lembrança distante, uma figura do passado que servira apenas para fortalecer suas convicções. Ao chegar em casa, Isabel abraçou a filha, sentindo-se finalmente inteira. Sabia que o que realmente importava era a liberdade emocional, o amor que construíra ao longo dos anos e o desejo de seguir em frente, não como uma mulher marcada pelo passado, mas como um exemplo de superação e força para quem precisasse de inspiração. Naquele instante, Isabel compreendeu a beleza de tudo o que vivera, e a lição de vida que levaria para sempre era clara. Seu valor sempre esteve nela, e agora, mais do que nunca, ela sabia exatamente quem era. Isabel retornou ao Brasil renovada, carregando não apenas memórias, mas uma visão mais ampla de si mesma e do que era capaz de conquistar. Sua história já não era mais apenas uma batalha pessoal. Ela agora via a chance de inspirar outras mulheres a encontrarem suas próprias forças, suas próprias vozes. Sentia que tinha uma responsabilidade com todas que, como ela, já se sentiram presas, sem saída. Isabel queria ser um símbolo de que sempre existe um caminho para a liberdade, desde que não desistamos de nós mesmas. Seu trabalho começou a ganhar ainda mais visibilidade, e ela foi convidada a participar de entrevistas e eventos empresariais. Em cada oportunidade, Isabel compartilhava um pouco de sua trajetória, transmitindo a mensagem de que a verdadeira liberdade vem de dentro, da capacidade de acreditar e investir em si mesma, mesmo quando o mundo parece ir contra. Sua marca, focada no empoderamento feminino, tornou-se uma plataforma de apoio e conexão, onde mulheres encontravam apoio, motivação e, acima de tudo, exemplos de resiliência. Com o crescimento da empresa,
Isabel começou a fazer investimentos estratégicos, ampliando o alcance de sua marca e diversificando seus produtos. Seu nome agora era associado à força e ao sucesso conquistado com honestidade e perseverança. A cada nova conquista, Isabel sentia a satisfação de saber que nada fora em vão. Os sacrifícios, os obstáculos e as noites de dúvida a haviam levado até ali, e ela estava decidida a seguir em frente com ainda mais propósito. Em um evento especial para empresárias, Isabel fez um discurso que marcou a todos os presentes. Falou sobre a importância de reconhecer o próprio valor, de não esperar que o mundo nos valorize, mas sim de encontrar em nós mesmas a fonte de coragem para enfrentar a vida. Ao término do discurso, foi ovacionada, e algumas mulheres se aproximaram para agradecer-lhe, emocionadas. Isabel sabia que com cada palavra plantava uma semente de coragem na vida de outras mulheres. Para celebrar o sucesso de sua jornada, Isabel organizou um evento em sua cidade, reunindo amigas, colegas e todas aquelas que a apoiaram em sua caminhada. O evento foi uma celebração à força feminina, à união e ao apoio mútuo. Isabel fez um discurso emocionado, agradecendo a cada pessoa que fez parte de sua trajetória e lembrando a todas que nunca é tarde para recomeçar. Naquela noite, enquanto observava o salão cheio de rostos inspirados e sorridentes, Isabel sentiu uma profunda gratidão. Era uma mulher livre de corpo e alma e sabia que o que conquistara era apenas o início de um legado que gostaria de deixar para a filha e para todas as que cruzassem seu caminho. Com o coração leve e a mente cheia de ideias para o futuro, Isabel fechou os olhos e respirou fundo. Ela estava pronta para expandir sua visão, para alcançar novas alturas e, acima de tudo, para ajudar outras mulheres a reconquistarem suas próprias liberdades. Com a marca consolidada e uma comunidade cada vez mais forte ao seu redor, Isabel vislumbrava novas formas de expandir seu impacto. A experiência na Suíça e o reconhecimento que conquistara ao longo de sua trajetória trouxeram uma ideia: criar iniciativas voltadas ao empoderamento feminino, oferecendo treinamentos, workshops e apoio emocional para mulheres que, como ela, desejavam reconstruir suas vidas. Ela começou a planejar projetos ambiciosos, incluindo parcerias com empresárias e líderes que também acreditavam no potencial transformador da sororidade. Isabel sabia que sua experiência poderia iluminar o caminho de outras mulheres. Decidida a deixar um legado, investiu em uma rede de apoio onde mulheres pudessem compartilhar suas histórias e aprender habilidades práticas para alcançar a independência financeira e emocional. A filha de Isabel, agora mais velha, acompanhava cada passo com orgulho. A relação entre as duas se tornara uma das maiores forças de Isabel, uma lembrança diária do porquê de toda sua jornada. Elas eram um time, e ao ver a mãe realizar seus sonhos, a jovem absorvia lições de coragem, força e generosidade. Isabel sabia que estava preparando a filha não apenas para o sucesso, mas para ser uma mulher confiante e resiliente, pronta para encarar os desafios do mundo. Em um evento de reconhecimento nacional, Isabel foi chamada ao palco para receber um prêmio por sua contribuição ao empoderamento feminino. Ao segurar o troféu, sentiu uma onda de emoções intensas. O orgulho pelo que havia construído, a gratidão por cada apoio que recebera ao longo do caminho e, acima de tudo, a satisfação de saber que, ao transformar a própria vida, agora inspirava milhares de outras. Ao olhar para a plateia e ver a filha sorrindo, Isabel compreendeu que aquele prêmio era mais do que uma conquista pessoal. Era um símbolo de tudo o que ela representava para outras mulheres. Após a cerimônia, Isabel começou a refletir sobre o que ainda queria alcançar. Sentia-se impulsionada por uma visão de futuro onde sua marca e seus projetos se expandiriam globalmente, alcançando ainda mais pessoas. Para isso, formou alianças com outras figuras de destaque, mulheres poderosas e inspiradoras, que juntas poderiam fazer uma diferença ainda maior. Ao lado dessas aliadas, Isabel começou a criar uma série de programas voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade. Era sua forma de retribuir ao universo o que conquistara,
e de perpetuar o legado de coragem e transformação. Seus projetos ganhavam força e amplitude, impactando mulheres em diferentes regiões do país e, eventualmente, além das fronteiras. Ao final daquele ano, Isabel refletiu sobre sua trajetória e o quanto o amor e a determinação haviam transformado seu destino. A jornada que começou com uma queda se tornara uma história de ascensão, um exemplo de que, quando acreditamos em nosso próprio valor, somos capazes de conquistar o mundo. Isabel sabia que o futuro ainda reservava muitos desafios, mas agora encarava cada um deles com confiança e gratidão, preparada para deixar uma marca duradoura na vida de quem cruzasse seu caminho. Isabel sentou-se em seu escritório, agora decorado com troféus e fotos de eventos que marcaram sua trajetória. Ao seu redor, cada detalhe lembrava-lhe o caminho árduo que percorrera. Respirou fundo e permitiu-se refletir sobre a mulher que se tornara. Sentia-se em paz, ciente de que os sonhos que outrora pareciam inatingíveis, agora faziam parte de sua realidade. Contudo, o desejo de conquistar mais não havia se apagado. Isabel ainda tinha projetos, metas e, principalmente, a vontade de continuar inspirando. A marca que criara não era apenas um negócio, era uma extensão de sua própria essência. Isabel investia em iniciativas de apoio às mulheres, em redes de fortalecimento e em projetos que promoviam a autoestima e a independência financeira. A empresa crescia com a força de um movimento, um espaço onde cada mulher que chegava encontrava um lugar seguro para transformar sua vida. Com orgulho, Isabel observava a expansão desse legado que, aos poucos, tornava-se uma referência nacional. Naquela manhã, Isabel reuniu sua equipe para anunciar uma nova etapa: um fundo de investimento exclusivo para projetos liderados por mulheres. Sabia que, com sua experiência, podia oferecer muito mais do que inspiração. Podia oferecer meios concretos para que outras mulheres tivessem a oportunidade de realizar seus próprios sonhos. Ao compartilhar a notícia, viu a emoção no rosto das colaboradoras que também acreditavam no propósito da empresa. A reação foi uma confirmação de que estava no caminho certo. Mais tarde, Isabel passou um tempo com sua filha, conversando sobre o futuro e os sonhos que cada uma cultivava. A relação entre elas era um tesouro construído com carinho, compreensão e apoio mútuo. Agora, mais do que mãe e filha, eram amigas, companheiras na jornada da vida. Isabel se emocionou ao ouvir a filha dizer que desejava seguir seus passos, tornar-se uma mulher forte e realizar coisas grandiosas. Sentiu-se orgulhosa, sabendo que seu exemplo servia como um guia para a jovem. Naquela noite, enquanto observava o céu estrelado ao lado da filha, Isabel fez uma promessa silenciosa. Ela continuaria se dedicando a cada projeto, a cada mulher que cruzasse seu caminho, pois acreditava que o que realmente transformava o mundo era o amor que colocamos no que fazemos e a generosidade com que compartilhamos nossa história. Com um sorriso tranquilo, Isabel sussurrou para a filha: "O futuro é nosso, e eu nunca mais vou deixar que ninguém me diga o que eu posso ou não ser." Era uma declaração de liberdade e autossuficiência, uma certeza de que havia alcançado a plenitude que buscara por tanto tempo. Ali, ao lado de sua filha e sob o céu imenso, Isabel vislumbrou o futuro. A mulher que um dia fora deixada à porta sem rumo, agora era um símbolo de coragem e determinação. Sua jornada inspiraria gerações, mostrando que cada obstáculo é, na verdade, um convite para crescermos e nos tornarmos mais fortes. Isabel sabia que, seja qual fosse o próximo desafio, ela estava pronta.